Estamos em contato com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, há pouco nós estávamos falando da melhoria geral das projeções do mercado financeiro quanto ao crescimento da economia brasileira, e eu queria saber até que ponto isso está tendo influência nesse comportamento do mercado. Nós tivemos uma acomodação do dólar, o dólar que teve uns momentos aí de maior pressão, mas depois acabou cedendo ao longo do mês, né? Pois é, Denise, as notícias ruins, quando elas vêm de uma vez. As boas também vêm de uma vez, né? A vantagem é essa. Se a gente tiver um pouco de paciência para esperar, elas aparecem. Então, o ambiente internacional está bem mais... Está bem mais complacente com os países emergentes nas últimas semanas. O México, ele tinha sofrido uma corrida para os ativos do México, em favor ao México. O peso mexicano tinha se valorizado, o real estava desvalorizado, tinha uma diferença grande entre os dois. Agora esse processo começou a se inverter. Estão saindo do México para entrar em Brasil, porque descobriram que o Brasil estava muito mais barato. Ao mesmo tempo, os índices de atividade econômica do Brasil são melhores do que a gente imaginava. Vai sair o PIB amanhã, deve sair melhor do que a gente imaginava antes. E isso vai fazendo com que as expectativas em relação ao Brasil melhorem. Aí a Bolsa sobe, os ativos brasileiros melhoram, títulos públicos se valorizam, a gente entra numa fase mais, vamos dizer assim, um fator positivo acaba melhorando o outro fator positivo e eles vão se retroalimentando, as coisas melhoram rapidamente. Inclusive contas públicas, né, que hoje nós tivemos a confirmação do setor público consolidado. Na sexta-feira tinham saído os dados apenas do governo central, mas segue aquela folga, né, em relação ao que se previa e garantindo talvez alguma folga em relação à meta do final do ano, o que também afeta o humor do mercado, né? Sim, o setor público ele é o resultado dessa história toda. Se o crescimento econômico está melhor, o governo arrecada mais, arrecadando mais, o superávit aumenta, crescendo mais, o quociente da relação dívida-PIB melhora em favor da dívida, a situação do país fica melhor, né? A inflação mesmo, que vem mais alta, ela pode colaborar para colocar a relação dívida-PIB um pouco mais para baixo, encolher a dívida em relação ao PIB, porque tem uma parte da dívida que é pré-fixada, como a inflação sobe e corrige o PIB que está embaixo, o resultado disso é uma relação dívida-PIB melhor. Então, nesse caso, até a coisa ruim acaba ajudando quem está precisando de boas notícias. Agora, Pedro Paulo, é a consolidação desse cenário que nós temos, não é, em relação a contas públicas, retomada do crescimento, porque se fala numa recuperação maior do que se esperava neste ano, mas para o ano que vem, por exemplo, o relatório Focus traz uma previsão menor do PIB, 2,25% de expansão. Aí voltamos a ter alguma dificuldade. Como é que você vê essas condições? Ainda seria um crescimento acima da média que nós tivemos nos anos anteriores ao começo da pandemia, não é? Mas pensando em crescimento sustentável de longo prazo. O crescimento a longo prazo não tem como ser muito alto, sabe, o Denise, e isso acontece sempre depois de uma grande crise. Uma crise como essa que nós estamos vivendo ainda, ela impactou de maneira muito forte muitas empresas que não vão conseguir se recuperar, né, simplesmente não vão voltar para o mercado depois que a economia voltar a crescer de maneira mais robusta. Isso aconteceu na crise do governo Dilma, de 14 a 16, a taxa de crescimento que nós observamos depois, na recuperação ali durante o governo Temer, foi menor, e a gente deve ter uma taxa de crescimento de longo prazo menor do que essa que a gente observou no governo Temer. Então é de se esperar que depois que as coisas se ajustem, que os grandes números sejam acomodados depois desse enorme chacoalhão que foi a crise da Covid-19, a economia brasileira volte a crescer ali na faixa de 1,5%, 1,8% ao ano. A minha expectativa, pelo menos, é essa. Agora, em relação ao embalo de mercado financeiro, aí tem alguma sustentabilidade em alguns setores, por exemplo, setores favorecidos por commodities, a expectativa de que o varejo tenha uma performance melhor, as empresas aprendendo a lidar melhor com a pandemia também, tem vários fatores impulsionando, não é? Eu acho assim, essas que você falou
são toda a verdade. Tem setor, o mercado se antecipa, né, Denise? O mercado já está vendo a economia se reabrir algumas semanas, então já se antecipou e colocou o varejo lá para cima. Bancos também melhoram. Se a economia vai reabrir, as empresas vão voltar a funcionar, o desemprego vai diminuir, então a renda melhora, todo mundo paga as suas dívidas com o banco melhora. Tem alguns setores que realmente melhoram. Eu acho que o único que não vai melhorar mesmo daqui para frente, pelo menos até setembro, é o setor de energia, de geração e distribuição de energia, que vai sofrer com esse regime hídrico, com esse regime de chuvas que a gente está, que é bastante ruim, né? Uma crise hídrica forte, deve prejudicar esse setor. Então, acho que todos os outros setores se beneficiam, porque tinha muita gente que estava lá embaixo, atrasado, e o mercado começa a buscar valor numa hora como essa. Agora, além do impacto na inflação com a tarifa mais alta, você vê algum outro problema possível relacionado a essa crise que o país está enfrentando? Eu acho que vai ser uma pancada na renda das famílias, né? Não tenha dúvida nenhuma. E vai ser uma pancada na margem de empresas que usam intensivamente energia elétrica. A energia vai subir de preço, não tem jeito, né? Ela já tinha acumulado até agora energia elétrica 5% em 12 meses, agora vai subir forte de novo em junho, deve continuar pesada para o consumidor, tanto o consumidor residencial como o consumidor intensivo, porque não vai ter normalização tão cedo da situação dos reservatórios da região, da sub-região, né, sudeste e centro-oeste do sistema nacional de energia. Esse sistema é o que produz boa parte da energia hidroelétrica. A situação dos reservatórios está crítica, a gente está começando agora o inverno, um período de seca, aí você vai precisar compensar isso utilizando outras fontes, em particular as termoelétricas, com geração a gás. Isso onera demais a geração de energia e vai passar do consumidor. Isso vai ter impacto na inflação, sim. Agora, para fechar, meu senhor Paulo, em relação às contas públicas, a gente falava que cresce mais, arrecada mais e vai tendo melhores resultados. Agora, sabemos as dificuldades estruturais, né? O mercado até tem se animado aí com a perspectiva de avanço da agenda econômica, mas, paralelamente, há muitas críticas, por exemplo, em relação ao projeto de reforma administrativa, fatiamento da reforma tributária, a capitalização da Eletrobras, privatização, as condições que foram estabelecidas nos projetos, né? E essa questão do fatiamento. Você acha que, se for da forma como está sendo discutido agora, o mercado vai ficar satisfeito? Porque se esperava mais disso, né? Eu acho que o mercado vai ficar satisfeito, Denise. Eu acho que é mais do que nada, né? Muita gente trabalhava com nada, né? Eu, francamente, lendo os relatórios dos bancos estrangeiros algumas semanas atrás, as expectativas eram de nada, né? Difícil ter reforma agora, um ano eleitoral, estamos desanimados, nada vai acontecer, blá, 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 blá. Eu mesmo era um desses que achava que não ia ter nada. Vocês conseguem se movimentar e provar que vai ter pelo menos alguma coisa, eu acho que vai ser uma boa notícia, e o mercado vai continuar se sustentando. Oi, você acha então que, em princípio, junho segue essa animação do mercado financeiro, com o dólar podendo se manter no patamar mais baixo? Olha, Denise, se os mercados das economias avançadas se sustentarem no patamar que tem, o Brasil é visto como a bola da vez para esse ciclo. A gente se desvalorizou demais, a Bolsa Brasileira das emergentes é a que está mais atrasada, a nossa moeda é a que está mais atrasada. Então, se lá fora as bolsas pelo menos tiverem um comportamento mediano, o Brasil deve se beneficiar de maneira muito significativa. Eu vejo chance da gente bater os R$5 até o final desse mês, em termos de dólar, para você ter uma ideia, e a bolsa continuar subindo. Perfeito, ouvimos o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado pelo convite, Denise, uma boa tarde a todos da Jovem Pan.